Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao vídeo com o Germano Almeida. Para quem ainda não me segue no YouTube, pode fazê-lo. Canal do Fernando Vieira, podem procurar a página no Facebook, também tem lá os links para o YouTube, canal do Fernando Vieira. E aqui no Instagram também, se ainda não seguem, sigam-me e subscrevam no YouTube, coloquem gosto nos vídeos e, acima de tudo, se gostarem do que veem, partilhem. Obrigado. Sim. Pronto, perfeito. Germano, tudo bem? Tudo bem, vida, Fernando? Obrigado pelo Obrigado por estar aqui. Obrigado, Germano. Eu sei que algumas pessoas com quem eu tenho que falar têm um bocadinho de dúvida de quem eu sou ou o que é que eu estou a fazer. Basicamente, eu tinha terminado, ou quase terminado, a licenciatura em Ciências da Comunicação na vertente de Informação e Jornalismo em 2019, mas por uma cadeira isso não aconteceu. Sucedeu-se uma data de acontecimentos e eu acabei por entrar numa companhia aérea como comissário de bordo. Não sabia, não fazia a mínima ideia. Exatamente. O processo de recrutamento começou em 2019. Eu ainda fiz 2 voos na fase final da formação, mas era basicamente só faltava um exame e a pandemia entrou e nós fomos, enfim, dispensados, já sabemos porquê. E então decidi criar um canal em que utilizava as ferramentas que me foram ensinadas, que eu desenvolvi na universidade. E de facto eu gosto de informar, de saber novas coisas e acho que vai funcionar bem. Estou positivo, estou Muito bem, esperançoso. sim, senhor. Estou esperançoso. O Germano Almeida é jornalista e também é analista de dados, correto? Sim. Ora, começou a carreira aos 15 anos no jornal A Bola, teve 2 passagens pelo Mais Futebol, outras 2 pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, enquanto diretor de comunicação. Desde 2017 que trabalha na Federação Portuguesa de Futebol no Gabinete Executivo, é analista de dados, é autor de livros como Histórias da Casa Branca, Por Dentro da Reeleição, Hillary Clinton, Nunca é Tarde para Ganhar, e é autor também do blog A Casa Branca. Sim, embora já um bocadinho adormecido. Eu fui pesquisar. O tempo dos blogs passou, o tempo dos blogs era um bocado pré-redes sociais e agora está adormecido. Aquilo que eu escrevia nos blogs, hoje escrevo ou na minha página de Facebook ou em artigos na imprensa. Exatamente, já vamos à parte da imprensa, que eu já vou dizer onde podem encontrar o trabalho do Germano. Eu descobri o Germano nesta avalanche ligada às eleições americanas, à invasão do Capitólio. Eu segui atentamente, tenho até depois um evento que posso partilhar de algo que aconteceu engraçado e caricato, mas pronto, isto para dizer, para chegar para as pessoas que nos estiverem a ouvir ou forem ver, saberem quem é o Germano e porque é que eu o estou a entrevistar, porque eu noto que em algumas entrevistas que eu tenho feito, e pelos vistos só permitem 1 hora e eu tenho que estar sempre a cortar entrevistas e às vezes acabo por não publicar logo. E primeiramente, quem é a pessoa que eu estou a entrevistar e depois... Há uma limitação, de tempo. Há uma limitação de 1 hora. Eu vou explicar uma coisa, Fernando, há aqui quase um generation gap. Eu não sou utilizador do Instagram, sou do Facebook, bastante, uso o meu Facebook para um bocado ativar a parte profissional, o Twitter muito pouco, e não sou o Instagram. Já percebi, há uns 2 anos, estava a moderar uma conferência na Portucalense, e com, portanto, o público, eram 200 pessoas, eram alunos de primeiro e segundo ano, portanto, com 18, 19 anos, por aí. E perguntei quantos desses 200 e tal tinham Facebook, e só 5 ou 6 tinham. E quantos tinham Instagram, e tinham 190 e tal dos 200. Portanto, há mesmo aqui um fosso geracional em relação a isso nas redes sociais. Pelos vistos, até os próprios estudos sobre as redes sociais, o Facebook e o Instagram, já notam essa diferença. Sim. Mas eu também comecei por utilizar o Facebook, e a gestão que eu estava habituado a fazer, deixei de poder fazer porque toda a gente migrou para o Instagram. E uma das coisas, já agora, estamos a falar assim, de forma, enfim, em roda livre, referiste aí há pouco que passei 2 vezes em fases diferentes na Liga como diretor de comunicação. Incrível, o cargo era o mesmo, a instituição era a mesma, mas só o facto do tempo ser diferente, a primeira vez foi entre 2010 e 2011 e a segunda entre 2015 e 2016, foi um mundo de diferenças, porque como sabes, 5 anos nesta área é muito daquilo que evoluiu. E em 2010 e 2011, essencialmente, eu pensava que o paradigma era muito de texto, e portanto fazer uma revista e tal. Mesmo o site era uma coisa ainda muito incipiente. Em 2015, 2016, hoje muito mais, mas já nessa altura, não fazia sentido comunicar que não fosse
forma digital, claro que podia haver depois algumas exceções, e também um pouco, e mesmo desde aí passou de uma parte digital mais geral e institucional para uma coisa cada vez mais que é uma comunicação individual. A comunicação de redes é muito mais jovem na linguagem. Eu que tenho 42 anos, há coisas há um tipo de lógica que realmente não faz sentido que o gestor de redes sociais tenha essa idade, tem que ser uma pessoa muito mais nova. Não, eu noto também que o facto de eu ter que lidar com pessoas mais novas do que eu, mesmo que fossem 4 anos, 3 anos, já me obrigasse a habituar a uma forma de comunicação Exato. que não era das pessoas da minha idade, que eventualmente agora já estão habituadas ao Instagram. O trabalho também, não é? Sim. Mas eu hoje estive a analisar mais algumas questões sobre o Germano, porque maioritariamente o trabalho que eu conheço do Germano é ligado digamos, ao comentário político, à análise de dados políticas. É o mais visível. Exatamente. E isso é interessante, por acaso, ter esse feedback. É a parte mais visível do meu trabalho, é a parte naturalmente exposta, é aquilo que eu comento em público, né? Agora mais visível na SIC, mas já há alguns anos, na altura de forma mais esparsa noutras televisões, agora só na SIC. E depois também pontualmente em jornais, como terás percebido, não é? Mas essa é uma parte complementar da minha atividade, o essencial da minha atividade, que eu dedico 90% do meu tempo a nível de trabalho, é na Federação, mas é menos visível, é apenas isso. Portanto, há aqui uma disparidade entre o que é visível e o que realmente se faz. Não, exatamente, e eu estive a analisar melhor e disse assim, bem, há aqui coisas que eu já tinha visto, mas que não tinha prestado atenção ao detalhe, por exemplo, do tempo em que trabalhou na Liga Portuguesa de Futebol, no tempo que dedica, já em termos até do número de anos em que está na empresa X ou Y. Eu fiquei assim, uma pessoa vê alguém na televisão, mas se não for pesquisar ao detalhe, não tem noção às vezes não tem noção, exatamente, do trabalho que está por trás. Porque, sim, se fizeres aí uma timeline, é assim, eu sempre trabalhei como jornalista na área do desporto. Sim. Foi isso o meu início, quando referiste aí que eu comecei com 15 anos na bola, foi isso durante muitos anos, portanto, na bola, mais futebol, pronto. E depois a partir dessa altura, um outro gosto que sempre tive, que é a América e a política americana, que era apenas um gosto de leitura quando era miúdo, começou a poder ser algo desenvolvido e publicado a partir de quando começaram os blogs, daí referiste da Casa Branca, que foi um blog que eu tive durante uns anos, e depois comecei lentamente também a introduzir no meu trabalho, nomeadamente quando estava na bola, um suplemento da bola com o público era o Sexta, isso correspondeu com a eleição presidencial do Obama, primeira em 2008, e depois isso foi um suplemento que teve uma duração de um ano e tal, e depois quando isso acabou eu criei uma rubrica na bola, no site da bola chamada na secção Outros Mundos, chamada Histórias da Casa Branca. Sim. E depois acabei por continuar essa rubrica quando saí da bola e voltei para o Grupo Digital, mais Futebol TVI, e tinha essa rubrica na TVI, no site da TVI, Histórias da Casa Branca, e depois isso viria a dar no primeiro livro que se chama precisamente Histórias da Casa Branca. Portanto, isso acabou por ter uma sequência, não é? Exatamente. E portanto, eu fui mudando a nível profissional muito, realmente como identificaste, tive muitos anos na bola, mas depois mais futebol 3 anos, depois voltei para a bola 7 anos, depois estive na Liga 1 ano e meio, depois voltei para a bola, depois outra vez mais futebol, pouco tempo, e depois outra vez Liga pouco tempo, e agora estou na Federação já há 4 anos. Isto aconteceu, o tempo foi passando, foi muita coisa, mas o que sempre continuou foi esse trabalho de política americana que não estava dependente daquilo que eu, na minha atividade principal, ocorria. E, portanto, olhando para trás, olhando para essa timeline, nas últimas 2 décadas mudei muito de emprego, mas nunca mudei dessa atividade que acabou por ser um bocado o meu porto de abrigo. E isso é muito interessante, principalmente por causa não, é interessante porque são 2 áreas, que é a política, o jornalismo e depois o jornalismo desportivo e a análise, digamos, política em si. E eu nunca tinha pensado dessa forma ou da forma como muitos mídias hoje em dia os põem, principalmente ao revelar casos de corrupção ligados ao futebol e à política ao futebol, mas eu inicialmente tinha feito aqui uma pergunta, eu acho que é assim um bocado até clichê, que é como é que se gera 2 mundos tão diferentes? Não, é clichê no sentido em que realmente me fazem sempre a pergunta, mas a pergunta faz sentido, não é? mas pelo correr da conversa que estamos a ter, quase a resposta está dada, ou seja, somos um bocado diferentes, mas curiosamente o ponto comum é um pouco a minha área, que é a nossa área, que é a comunicação. Ou seja, o que é que, se pensarmos bem, a política e o futebol têm de comum? A comunicação. A comunicação está presente todos os dias nessas 2 áreas, na política e no futebol.
Mas há mais alguns, curiosamente, referiste que a minha função na Federação é de analista de dados. Se pensarmos, a política são dados. Não sei se ouviste ontem a discussão no Parlamento sobre quando eles convidaram os Não tive especialistas a oportunidade na ainda, área, estou super interessado em ouvir, sim, sim, sim. na área portanto, da pandemia. Quase tudo foi dados. As intervenções dos deputados citavam dados. Exatamente. E depois citar também que neste dia alguém tomou uma determinada decisão. Portanto, essa análise também cronológica é um ponto em comum. Quando perguntam-se o que é o ponto em comum, o meu trabalho na Federação ou, por exemplo, a análise na SIC, os temas são completamente diferentes, mas há alguns pontos em comum, na abordagem, no trabalho diário, de como abordar um determinado tema. Há pouco soube então da primeira decisão do Biden de um ataque a uma milícia iraniana na Síria. Pronto, então fiz uma análise e percebi que bastou um mês e meio para o novo presidente americano se tornar no 7º presidente seguido como presidente americano ordenar um ataque aéreo no Médio Oriente. E em pouco tempo escrevi isso relativo a... Houve presidentes dos dois partidos, muito diferentes, mas que fazendo essa timeline 7 seguidos a esse ponto em comum. Claro. Isto tem a ver com cronologia, não deixa de ser uma análise de dados, neste caso cronológico, não é? E, portanto, há alguns pontos em comum. Depois, curiosamente, um pouco também naquilo que é hoje cada vez mais presente, que é que a comunicação tem que ser apelativa, tem que ser sexy, tem que ter, como a atenção das pessoas é muito dispersa e é muito rápida, ou seja, se tu não consegues captar a pessoa em poucos segundos, perdes, a pessoa muda de canal ou passa a fazer outra coisa. E isso é um esforço que é comum tanto para um treinador quando vai para uma conferência de imprensa ou para uma campanha presidencial na América. Ou para um comentário meu na SIC, que é sempre rápido, não é? Porque a televisão tempo é dinheiro. E, portanto, há aqui algum tipo de coisas sem comum. Depois, obviamente, os conteúdos são diferentes Sim. Portanto, sim, são diferentes, mas lá está, essa questão da análise de dados e da comunicação, de facto, vê-se no futebol e nos mídias com o número gigante de programas sobre futebol que existem em televisão e que às vezes até estão em horários, digamos, nobres, a acontecer simultaneamente em tantos canais e que de certeza que se não gerassem audiência não estariam lá naquele horário. Sim, só estão por isso. Exatamente. Mas esses programas, vamos ver, esses programas é tal coisa que é qualquer conversa sobre o tema que estamos agora a falar, dos programas sobre futebol nas televisões, sim. Se falares com a comunidade de futebol, treinadores, dirigentes, jogadores, todos dizem mal. Agora, muitos veem, porque também é normal, porque é normal ver aquilo sobre o qual se estão a falar sobre aquilo que é a nossa atividade, sobre nós. É normal, mesmo criticar. Mas houve, de facto, durante um tempo essa contradição, não é? Todos diziam mal, mas todos viam. Exatamente. Chegou a um ponto, apesar de tudo, de alguma saturação. Esses programas fizeram um caminho e alguns tiveram uma duração de uma década, e uma década em televisão é muito tempo mesmo. E eu acho que, apesar de tudo, há aqui algum ponto de viragem. Eu conheço o Canal 11. Sim. Pronto, sim, o Canal 11 de algum modo criou aqui alguma novidade, alguma frescura, claro, do ponto de vista da audiência não é nada de muito transcendente, mas há aqui alguma alternativa. Sim, mas aliviou um bocadinho a saturação. Sim, de todo modo, vamos ser claros, quer dizer, o futebol tem uma parte que é essa, da parte da discussão, do futebol clubista, e portanto vai sempre haver algum espaço para esse tipo de programas. De todo modo, acho que se chegou aqui a um ponto de saturação e as próprias televisões que tinham boas audiências dentro de uma lógica de cabo, não estamos a falar de audiências de massa. Sim. Com esses programas, apesar de tudo, perceberam que esses programas já fizeram um caminho que levou, tiveram o seu caminho e agora chegaram ao ponto de saturação. Então estão a repensá-los. E porque as próprias audiências desses programas chegaram a um ponto ótimo e já estavam a baixar um bocado. Pois. Eu acho que aquilo que mais liga, no sentido real, o futebol à política passa muito pela economia. Sim, também. Pela questão financeira. Eu penso que pelo menos com aquilo que se descobre no Futebol Leaks, etc., vê-se o quanto a política, infeliz ou felizmente, está ligada ao futebol. E eu acho que a razão principal que me levou a contactar o Germano foi principalmente a política. Principalmente e curiosamente, eu pensei assim, não vai acontecer. Uma das pessoas que eu mais ouvia para perceber o que estava a passar na altura do Biden e do Donald Trump
de certeza que vai ser um bocado difícil chegar ao Germano, mas não foi fácil. E agora que eu tenho algumas perguntas e curiosidades Sim, claro. sobre. Demorou um bocado a agendar, mas disse que sim, Não, que não, ia isso, agendar. isso não Demorámos há mais uma problema vez a nenhum. agendar, não é? Sim, sim, sim. Estamos aqui, isso é que é o importante. E eu tenho muitas curiosidades, óbvio, Força. Então, acompanhei a começa. presidência do Donald Trump, já havia alguns comentários que o Germano teceu acerca do Joe Biden, da presidência do Donald Trump, chamando-lhe a pior presidência dos últimos 90 anos, não foi? Na minha opinião, é. Na Sim, minha opinião, exatamente. é o pior presidente americano dos últimos 90 anos. Pode ser Exatamente. subjetivo, não é? Mas Eu a minha até tinha opinião. aqui escrito. E posso sustentar porque é que acho isso. Não, com certeza, eu já vi e até já farei essa pergunta. Mas eu tenho uns amigos meus, principalmente alguns trabalham em companhias aéreas fora de Portugal, fora da Europa, e no outro dia estavam a comunicar acerca de, e eu nem sei se isto é verdade ou não, porque eu não consegui encontrar informação que corroborasse isto, que era o Joe Biden ter bombardeado ou não dos países da Arábia Saudita, por causa de um conflito que eu não consegui perceber muito bem qual é. Nem percebi se era herança do Donald Trump, se realmente as tropas americanas estão em países da Arábia Saudita e há quanto tempo ia fazer o quê. Então a minha dúvida é, o Joe Biden é o presidente que nós todos esperávamos que ele viesse a ser, ou muita da parte, digamos, sombria da América, que o próprio Bernie Sanders falava muito nas suas campanhas, vai estar presente na forma de administrar publicamente as instituições americanas, nomeadamente a Casa Branca e o governo dos Estados Unidos? As duas coisas. Ou seja, a pergunta, o Joe Biden era a melhor hipótese para esta altura? Digo claramente que sim. Mas, mais uma vez, é subjetivo. Quem sou eu para dizer se o Joe Biden é o presidente que todos nós esperávamos? Eu não falo por todos nós, só falo por mim. Se de algum modo também vai representar o lado mais sombrio dos interesses americanos. Também. Joe Biden é político há mais de 45 anos, foi senador quase 40, foi vice-presidente durante 8. E o que aconteceu há horas mostra isso, ou seja, como acabei de dizer, o Joe Biden bastou 1 mês e meio para se tornar o 7º presidente americano seguido a mandar bombardear uma determinada zona do Médio Oriente. Isto mostra que há coisas que não mudam independentemente do momento político e do partido que está na Casa Branca. Em relação a isso que falaste, pode haver aí algum rumor conspirativo e mal informado quem está a falar, mas a base, pelo que me apercebo do que estás a dizer, tem a ver com uma mudança na administração americana que nos últimos 4 anos foi muito pró-Casa de Saudi e pró-regime de Riad, colocando a Arábia Saudita como quase o braço americano naquela região, com o lado do mundo árabe, e depois com um outro braço israelita, não é? Com Benjamin Netanyahu, e com uma saída americana da região fisicamente e com interesses próximos com esses dois, levando a uma espécie de coligação promovida de facto pela Arábia Saudita e patrocinada pela administração de Trump, dos países árabes da região, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, com Israel, surpreendentemente, contra o Irão, diabolizando o Irão. E com um episódio, se não sei se te recordas, do Qatar, que estava a ser acusado por esses países, sim, de estar a fazer negócios com o Irão, não respeitando as sanções contra o Irão. Sim. Isto é uma parte. Outra parte é, com a mudança política em Washington, a preferência da Arábia Saudita, e que levava, por exemplo, a uma guerra neste momento a correr na Arábia Saudita, guerra mesmo, que é no Iémen, com uma parte, é uma guerra interna, portanto uma guerra entre duas etnias, ambas bastante poderosas no Iémen, uma patrocinada pela Arábia Saudita, outra patrocinada pelo Irão. E os Estados Unidos não se meteram nessa guerra, mas mantiveram, digamos, promoção do lado da Arábia Saudita e com negócios de armas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Isto foi o tempo de Trump. Tudo isto passou agora e os sauditas estão agora um pouco a perceber que estão a perder posição perante isso. Daí, até dizer, só para termos uma ideia, não há, quer dizer, se há país que os Estados Unidos não bombardearão é a Arábia Saudita, não é? Pois, eu achei isso um pouco impossível, principalmente por passar despercebido mediaticamente. Exato. Acho que era... O que acabou agora, por exemplo, de acontecer é que, apesar de Biden ter uma agenda mais próxima de Obama para a região, sim, Obama promoveu um acordo nuclear com o Irão, não foi só Estados Unidos e Irão, foi também com as potências europeias, com a Rússia e a China, sim, em que perceberam que o Irão, dentro desse acordo, dava garantias de não desenvolver o seu programa nuclear,
que embora o Irão garanta que não é para motivos bélicos, há todas as razões para achar que é para motivos bélicos. Claro. E a troco disso, o Irão beneficiou do levantamento de sanções e de embargo que estava a levar a uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro e económico do seu país. O Trump acabou retirando os Estados Unidos, retirou a posição americana desse acordo. O acordo continua, mas perdeu o seu elemento mais forte, que eram os americanos, e além de retirar os Estados Unidos, a administração de Trump promoveu bullying por parte dos outros proponentes do acordo, quase obrigando-os a sair, coisa que até agora não aconteceu, mas isolando o Irão, através de sanções económicas, penalizando empresas europeias que negociavam com o Irão, enfim. Com Biden, abriu-se agora o caminho para um regresso a falar com o Irão, mas é preciso perceber que, como em tudo na história, não dá para voltar atrás, as coisas não ficam no ponto em que estavam antes. E o Irão, perante o isolamento e a destabilização que teve na região, promovida e incitada pela administração de Trump, mudou o seu comportamento e, embora não tenha rompido o seu próprio acordo, deixou de o respeitar. Há todas as razões para achar isso. E, portanto, não é o mesmo Irão que negociou com Obama. E esta ação do Biden, atenção, não foi bombardear o Irão, o que o Biden fez foi retaliar o que aconteceu há 2 semanas no aeroporto de Erbil, no Iraque, no Kurdistão iraquiano, em que milícias pró-iranianas que controlam esse aeroporto lançaram um rocket que matou um civil americano e deixou gravemente ferido um oficial americano. E, portanto, dentro dessa proporcionalidade, dias depois, o presidente Biden aceitou uma ação militar cirúrgica contra interesses iranianos em Abu Kamal, na Síria. Sim, isso é uma coisa muito para, específica. Não é? Isso é difícil de determinar, conflitos como sim, é uma coisa muito, sim, isso não, exatamente, isso não para mesmo, ou seja, perguntas-me assim, então acabou o acordo nuclear? Não, as coisas não são assim. Há no terreno estas situações, o Irão é uma potência regional, não é pelo Biden passar para ser presidente que deixa de ser uma potência regional. Não. Portanto, há uma rivalidade que continua a existir, há um risco deste tipo de situações continuarem a existir, e já agora, muito rapidamente, acho que vale a pena recordar isto, Sim, e se me lês e ouves, sabes que eu sou muitíssimo crítico do Trump, em 4 anos a falar e a escrever sobre o Trump, para aí 98 ou 99% do que eu disse foi muito mal sobre o Trump e foi bater muito no Trump. As pessoas, algumas delas achavam que eu estava a exagerar, se calhar no dia 6 de janeiro, na invasão do Capitólio, perceberam que eu não estava a exagerar, mas realmente, se há coisa que eventualmente o Trump possa ter tido de virtude, foi ter tido o sangue frio de perceber, de mandar abortar a 10 minutos um ataque ao Irão que ele próprio tinha, horas antes, aprovado, que não tinha sido desenhado por ele. Sim. Tinha sido desenhado pelo seu genro, Jared Kushner, maior inimigo do Irão do que o próprio Trump, e com o seu ex-conselheiro John Bolton, agora grande inimigo do Trump, mas também grande promotor da guerra com o Irão, exatamente, na sequência de uma situação relativamente parecida com esta, curiosamente, que estamos a viver, em que forças iranianas tinham feito ali tinha tido a ver com, tinham lançado um rocket com um navio, creio que meio britânico, tinha havido ali uma tensão, sabe? Sim. E perante isso havia uma retaliação que havia que se fazer, e seria feita, e 10 minutos antes, percebendo e brifado da escalada que isto podia ter, o Trump decidiu mandar anular. Portanto, aliás, foi um ato que até mostra que ele tinha um lado mais racional do que podia parecer, muito também porque percebia que se entrasse numa situação de guerra com o Irão, embora a força americana é de tal modo grande que não há forma ainda dos Estados Unidos, entre aspas, perderem militarmente uma guerra, mas perderem de outra maneira, não é? Como se viu no Iraque em 2003. E não era interesse dele isso, porque a base do seu eleitorado era: não estamos para pagar as guerras dos outros. E, portanto, o America First era também isso. O eleitor do Ohio não vai pagar com os seus impostos para um sítio que nem sabe pôr apontar no mapa em Erbil ou não sei o que. Portanto, e essa ideia, um bocado isolacionista, de não se temos que preocupar com o que se passa no resto do mundo, também levou a esse lado, não deixa de ser positivo, não é? A plataforma de Trump era menos propensa a intervenções militares do que uma boa parte do Partido Republicano, mais internacionalista e mais globalista, e uma boa parte dos democratas.
É isso, eu acho que se formos por aí também nunca mais acabamos a conversa, mas é uma dúvida que eu tenho, como é que um partido, que pelo menos pelo que eu tenho visto, costuma usar como bandeira as guerras, consegue ter um presidente que é um bocado esquivo a essa narrativa e cria a própria narrativa do America First e ganha uma base, ou solidifica uma base eleitoral para o Partido Republicano enorme, gigantesca, até de gente se calhar que nunca votou anteriormente. E, no entanto, parece que os republicanos, aqueles republicanos mais efusivos, que parece que eles próprios começaram a apoiar o Donald Trump e continuam a apoiá-lo após tudo o que aconteceu. E Sim, eu não consigo, deve ser vamos ver. não consigo O Trump é compreender. um líder populista e é um líder carismático Sim, e é um líder que se apropriou de uma parte da base tradicional republicana, mas que percebeu, de uma forma mais clara e antes dos outros, de um sentimento que havia numa boa parte do eleitorado americano, muito era republicano, mas outro não era, de um sentimento que decorre do pós-crise de 2008, em alguns estados em que havia um conjunto de economia e de indústrias que foram à vida, que eram indústrias dominantes nos anos 80 e 70, da indústria pesada, já tinham anos lá. da grande manufatura e da grande produção industrial automóvel, por exemplo, e que foi à vida, basicamente. E eram pessoas que, embora trabalhadores, tinham uma boa vida, tinham uma boa proteção social, tinham prestígio social, e de repente se sentiram não só mal economicamente, mas desprotegidas pelo poder. Claro. E a conversa antissistema do Trump, e ao mesmo tempo também a explorar sentimentos primários de temos que correr com os chineses que nos estão a roubar as indústrias e os mexicanos que estão a roubar os empregos e estão a violar as nossas filhas, embora isso não tivesse correspondência com a realidade estatística, ele conseguiu explorar esse sentimento. E, portanto, o Trump, de forma hábil, junta em 2016 esse sentimento antissistema por causa disso, nesses estados, com um sentimento de medo do imigrante nos estados do Sul, e portanto faz ali uma plataforma populista, ultranacionalista, nunca assumidamente, mas também racista, porque com uma base branca contra o resto, Claro. embora nunca assumida. E, portanto, o Trump, que foi sempre um líder muito dúbio, até queria na segunda eleição e conseguiu nos homens negros. O Trump duplicou a sua votação nos homens negros, de 2016 para 2020, perdeu para metade o apoio nas mulheres negras, mas duplicou nos homens negros, e uma parte teve a ver com o discurso económico, com a mensagem económica. Mas, ao mesmo tempo que conseguiu isso, nunca se assumindo como racista, também não enjeitou o apoio de grupos supremacistas brancos, grupos que um deles está legalizado na América, que é o Ku Klux Klan, não procurou o seu apoio, mas não o desmarcou. E a vergonha que foi ter num debate televisivo com milhões de pessoas da audiência, ter legitimado os Proud Boys. Isso foi uma coisa demasiado grave. Na altura fiquei um pouco perplexo por isso não ter tido uma reação maior do que se teve, mas tem a ver com 4 anos de anomia, das pessoas já estavam anestesiadas com qualquer coisa que o Trump disse. O que é que aquilo deu? Aquilo deu 2 meses depois no ataque ao Capitólio, porque esses tipos sentiram-se legitimados pelo Presidente dos Estados Unidos. Não, e eu gostava de chegar aí porque primeiro, eu acho que em relação a essa questão da base eleitoral do Trump e das empresas que ficaram muito mal após a grande crise de 2008, eu acho que também tem muito a ver com a história, digamos, demográfica e geográfica dos Estados Unidos da América, da divisão do Sul e do Norte e das cidades e dos estados muito racistas historicamente e que tiveram sempre uma luta muito grande pela não inclusão das minorias nos transportes, na vida ativa social e económica, e acho que isso se perpetuou ao longo da história e, portanto, o Trump não mencionava isso, mas sabia onde é que o discurso dele poderia ser mais apelativo em termos demográficos e geográficos, não é? Fernando, dentro do que estás a dizer, para quem queira estudar isso, vejam as imagens de invasão do Capitólio. Que símbolos eles mostraram? Mostraram a bandeira da Confederada. A bandeira confederada era, na Guerra Civil Americana, quem defendia a secessão da União e defendia a criação de um país diferente no Sul, 13 estados, Virgínia e depois os estados do Sul, com leis segregacionistas e mantendo o esclavagismo. Contra o Norte, defendido pelo Presidente Lincoln, que defendia as leis da União.
um século e meio depois, 2 ou 3 vândalos que entraram no Capitólio exibiram essa bandeira confederada. Esse tipo de tensão ainda continua a existir e, embora não assumida, tem obviamente a ver com uma questão racista, tem a ver com um poder branco que não aceita, por exemplo, ver Barack Obama, um negro, na presidência dos Estados Unidos,